Isso, deixa eu ver aqui pra carregar. Pessoal, em relação ao acesso às atividades, está tudo tranquilo? Estão conseguindo acessar? Alguma dúvida? Ok. O nosso componente agora mudou, né? Liderança organizacional, mas continua o mesmo link. E aí a gente vai seguindo aquela mesma sequência, né? De aula 1, 2, 3 até a aula 10. Sempre a aula 10 sendo a atividade avaliativa. Qualquer dúvida também podem ficar à vontade para me mandar mensagens, perguntar. Tenho certeza que todos vão conseguir finalizar com êxito. Vamos lá, né? Hoje continuar esse assunto sobre liderança, né? Tanto na perspectiva de vocês serem um líder na função de vocês, como na perspectiva de vocês treinarem esses líderes, né? Ensinarem eles, lidar com os problemas que eles vão trazer até vocês e vocês vão ser os mentores ali, né? Precisar conduzir a situação. Então é muito importante a gente pensar, né, nessa perspectiva. Vamos lá então, né? Olha só, escolher líderes certos a gente sabe que não é algo fácil, né? Por quê? O líder, a gente falou ontem nessa parte introdutória, que ele está ali à frente, ele conduz a equipe, então ele representa muito a cultura da empresa. E as decisões que o líder toma vai trazer impactos para como a cultura organizacional é formada. Então, se é aquele líder mais autoritário, mais dissonante, né? A cultura organizacional tende a ser uma cultura mais rígida, menos flexível. Quando a gente tem um líder mais ressonante, voltado ali para as pessoas, que leva em consideração as pessoas e tudo mais, a gente tem que ter uma cultura mais flexível, né? As pessoas mais à vontade para conversar, para dar feedback. E elas tendem a estar mais à vontade, né? Pessoal, vou compartilhar novamente aqui para quem está chegando. Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal que chegou agora. Vou compartilhar aqui no chat o link, tá? Da frequência. Bom. E o RH muitas vezes vai lidar com essa demanda, né? Tendo que escolher desenvolver esses líderes, né? Alinhar as expectativas dos líderes, a expectativa dos colaboradores, a expectativa dos gestores da empresa. E para isso, o RH pode ser ali incumbido, né? Ter a responsabilidade de desenvolver um programa de liderança para os líderes, que é o PDN. Vocês já ouviram falar em PDN? Programa de Desenvolvimento de Liderança? Alguém já ouviu falar nessa sigla PDN? O pessoal está dizendo que não. Então, pessoal, o PDL é um programa de desenvolvimento de liderança, que é uma das atividades do RH,
onde o RH fica responsável ali por traçar todo o processo de desenvolvimento de liderança que o líder deve percorrer dentro da empresa. Então, olha só, é um plano de ação, é um planejamento que visa capacitar e desenvolver talentos dentro da própria organização para que eles ocupem os cargos de líderes, né? Nada melhor do que ter ali dentro da empresa líderes que conhecem toda a empresa, né? Que conhecem todo o processo da empresa, que conhece as atividades, que conhece as pessoas, que já está alinhado à cultura organizacional. Isso além de motivar as pessoas a pensarem, né? De nossa, vou me dedicar à minha atividade porque em um determinado momento eu posso ser líder nessa empresa, né? Isso é excelente. E também na perspectiva de daqui a pouco a gente, né, vai crescer dentro da empresa, as pessoas começam a ter essa perspectiva mesmo de crescimento, de desenvolvimento. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre essas competências, né, essenciais para um líder e como montar um programa para desenvolver os talentos internos, né? Primeiro, né, gente, o que é o desenvolvimento da liderança? Nós sabemos que liderar pessoas pode parecer fácil, mas não é, né? E a gente sabe também que nem todo profissional está preparado para exercer esse papel de forma eficiente, né? A gente, alguém aqui já teve um líder, gente, que não tinha perfil para liderança? Me contem aí no chat, ou podem ligar o microfone para compartilhar com a gente. Alguém que já teve lá no papel de líder, uma pessoa que você pensava assim, o que ela está fazendo ali, né? Não tem perfil para liderança. Foi colocada ali, às vezes por indicação de alguém, mas perfil de líder não tem ou não tinha. Alguém já conheceu, já viu alguma situação assim, de uma pessoa sem perfil nenhum, ocupando lá um cargo de liderança? Várias vezes. Ó, Vanessa diz. Vanessa diz que várias vezes a Sirlene já, mas não durou um mês. Né? Normalmente não dura muito tempo. Né? Porque ser líder exige responsabilidade. Né? É, responsabilidade tanto do próprio profissional, de buscar o seu próprio desenvolvimento, como do RH em contratar uma pessoa com perfil, com competência de liderança. E é papel do RH buscar estratégias e analisar para entender quais são os indivíduos que têm potencial de liderança e como eles podem ser melhor desenvolvidos para o cargo. Né? Então, nós podemos chamar de desenvolvimento de liderança esse processo de gestão de pessoas, né, que é uma das atividades da área de recursos humanos, que tem como objetivo a criação e o desenvolvimento de líderes dentro da equipe de profissionais que já atua dentro da empresa. Nada melhor, gente, do que aproveitar as pessoas que já atuam dentro da empresa. Mas não é simplesmente da noite pro dia pegar alguém e colocar ela no cargo de liderança, porque isso, ao invés de trazer benefícios, pode tumultuar a empresa, pode fazer confusão, né? As pessoas não podem muito bem não entender o que está acontecendo ali e pensar, ué, mas o que aconteceu? O fulano ontem estava num cargo, hoje amanheceu, ele já é líder, e nossa, ele não parece líder, né? Então, ao invés de trazer benefícios, tumultua, cria um ambiente organizacional inseguro, né? E não é isso que a gente quer construir dentro da empresa. Bom,
o RH vai ter o papel de desenvolver uma série de competências, tanto técnicas quanto comportamentais. Lembra que a gente falou que a técnica é saber fazer as atividades? E isso para o líder é fundamental. Esse líder precisa entender da parte técnica da empresa. Não adianta ele só chegar e querer demandar, ordenar e ter subordinados, sendo que ele não conhece o dia a dia, as dores, as dificuldades na execução das atividades, ou seja, ele não conhece a parte técnica em si. Então é fundamental que ele conheça tanto a parte técnica quanto a comportamental. Isso é fundamental para que ele ocupe uma posição de liderança. E a comportamental, gente, eu vou sempre bater nessa tecla com vocês. A técnica é muito fácil a gente ensinar para as pessoas desenvolver dentro de um plano de liderança. Porque a técnica a gente pode mandar esse colaborador para fazer cursos, participar de workshops, trazer um instrutor, né? Investir em sistemas para a empresa. Agora, o comportamental, que é a habilidade muitas vezes essencial para o líder de comunicar bem, de ter empatia, de ter proatividade, isso demora mais para a gente conseguir desenvolver nas pessoas, né? E aí o RH vai ser responsável por realizar os treinamentos, os cursos, a capacitação contínua, né? E acompanhar esse profissional que deseja, em algum momento, ocupar um cargo de liderança dentro da empresa, tá? Então, o programa de desenvolvimento de liderança basicamente é isso: é pegar um colaborador que entrou na empresa e tem uma perspectiva de crescimento e ir desenvolvendo nele competências até que ele ocupe um cargo de liderança. Né? Não é que ele vai ser líder do dia para a noite, ele vai passar por uma série de desenvolvimento de competências até que ele chegue nesse cargo de liderança. Né? Agora eu quero perguntar para vocês: quem aqui já teve chefe ou líder? Será que tem uma diferença? O que vocês acham? Tem diferença entre chefe e líder? Me contem. Ó, o Tamig já disse que tem sim. Tem diferença entre chefe. A Emily diz que acredito que tem. Então vamos lá, né? Olha só, tá todo mundo aqui dizendo que acha que sim. E realmente, né, gente, tem uma diferença. São dois termos que se referem a posições de poder dentro da empresa, né? Que é o chefe, o líder, né? Mas existe diferença quando a gente parte para essa parte teórica e conceitual entre eles, né? O chefe é aquele que se apoia na hierarquia para obter resultados, né? Ele é aquele que exerce uma posição mais dissonante mesmo, né? E de certa forma ele acaba até assumindo um papel de autoritarismo e foca apenas na busca do lucro, do resultado, sem olhar para as pessoas, negligencia as pessoas envolvidas no processo. O foco dele é só resultado, lucro, crescimento, e no meio desse processo, né, ele não está se preocupando, ele não está nem aí para as pessoas. Ele enxerga as pessoas como subordinadas, né, o que acaba deixando a equipe bem desmotivada. Inibe a comunicação, as pessoas não querem falar, né, desgasta o clima organizacional. Então ele tem essas duas características de se apoiar na hierarquia. Olha, eu dentro da hierarquia da empresa, eu estou num cargo superior, então eu mando, vocês obedecem. E também nessa questão de os subordinados, né? Essa questão de vocês
estão abaixo de mim, né? De novo, essa questão da hierarquia. Diferente do líder, né? Ele tá atento aos seus colaboradores. Ele sabe como aproveitar os pontos fortes de cada integrante da equipe. Ele consegue identificar pontos de melhoria, mostrar para as pessoas onde ela pode melhorar, buscar soluções para desenvolver os talentos e potencializar os resultados, né? Então, olha só, o grande diferencial do líder é que se o chefe ele inibe a comunicação, o líder ele sabe ouvir a equipe, ele sabe oferecer um feedback construtivo, né? Motiva os colaboradores na construção de um time de alta performance. E a gente só motiva e consegue construir esse time através dessa comunicação, não é mesmo? Porque quando a comunicação é rígida, inflexível, não é possível a gente desenvolver esse time de qualidade, de comprometimento, de conversa, vai só dificultando. Bom, existem também alguns tipos de liderança, né? Que aí no dentro do ambiente organizacional, facilmente, quando a gente chega ali na empresa, facilmente a gente já consegue detectar também esses estilos de liderança, né? E existem basicamente três formas de liderar e cada profissional tem um estilo próprio de gerência que vai predominar. Esses estilos eles vão variar de acordo com os objetivos, os valores da empresa, né? Da área de atuação, do negócio, do perfil das pessoas que trabalham ali. Existe estilo certo ou errado? Não, né? Por quê? Depende muito, como a gente está falando, depende muito do estilo da empresa, do que essa empresa faz, né? Quem são os colaboradores, qual o perfil desses colaboradores, para a gente identificar e utilizar o estilo de liderança adequado, né? Vamos explicar agora os principais tipos de liderança para vocês verem. A primeira é a autocrática, a segunda a democrática e a terceira a liberal. E aí vocês vão conseguir identificar também alguns estilos dessa liderança nas empresas que vocês trabalharam ou estão trabalhando atualmente. A primeira, que é a liderança autocrática, é aquela estilo de liderança onde o próprio nome já sugere, né, gente? A autocracia. Ela é tradicional. O poder de decisões está centrado no líder, é ele que toma as decisões. Os colaboradores eles têm um livro de regras, de normas, né? Eles estão sujeitos a essas regras que são muito bem definidas e pouco flexíveis. Porque o foco do líder autocrático está em resultado e não nas pessoas, e não satisfazer as pessoas, né? Então, essa liderança pode, para a juventude, para as empresas mais jovens, novas empresas, ela pode ser até antiquada, né? Não está adequada, porque hoje os jovens, principalmente, eles têm uma visão diferente do mercado de trabalho das pessoas lá de 1960, 70, até ali, né, início dos anos 80. Hoje o trabalho ele não é visto somente como uma forma de suprir as necessidades materiais, ele precisa também fazer sentido para as pessoas, né? Fazendo ali com que as pessoas se sintam bem, tá? As pessoas querem ver sentido no que elas fazem, né? Diferente daquela visão de trabalho que muitas das pessoas que teriam antigamente, né? De que o trabalho era árduo, cansativo, pesado, né? E uma parte
ruim, né, do nosso dia. Hoje não, os jovens, né, eles têm essa visão de que o trabalho precisa fazer sentido, precisa estar alinhado com o estilo de vida, precisa ser um trabalho onde eu vou realmente fazer as minhas atividades, vou cansar, vou me subordinar de alguma forma, mas de forma respeitosa, de forma coerente, né? Os jovens hoje têm essa visão. E onde que está o problema? Quando a gente coloca uma liderança autocrática para lidar com a juventude. Vocês acham que vai dar certo? Pode dar certo? Por um tempo, sim. Mas o clima organizacional não vai ficar legal, né? Pode impactar num clima organizacional negativo e na rotatividade. Porque as pessoas vão ficar ali até conseguir uma nova oportunidade. Então, aqui de novo, a gente reforça a importância do líder dentro da empresa. É o líder que conduz as pessoas, é ele que lida no dia a dia com as pessoas, né? Então, as pessoas vão se sentir bem à vontade para continuar ou não, né? Para fazer as atividades bem feitas ou não, né? Então, o estilo de liderança autocrático tem é, esses desafios, né? Principalmente atualmente lidar com a juventude. O segundo estilo de liderança é o democrático, que é um estilo de líder que ele é mais aberto à participação da equipe. Ele aceita receber sugestões, ideias, contribuições do time. É uma tendência em organizações e empresas que prezam pela gestão de pessoas. A gente já identifica em empresas que têm essa valorização das pessoas os líderes democráticos, né? Que incentiva a democracia, que demonstra uma maior preocupação com o capital humano, com as pessoas, né? Tá buscando sempre uma estratégia para valorizar, motivar, engajar, desenvolver a equipe. Atualmente a gente já vê um grande avanço nesse estilo de liderança dentro das empresas, né? A gente já consegue identificar bastante empresa com esse estilo de liderança que está ali tentando de alguma forma, né, de acordo com os recursos, com as possibilidades que tem, tentar valorizar o profissional, tentar fazer com que ele se sinta bem ali, motivado e trabalhando, né? Então já temos um pequeno avanço no Brasil. Outro estilo é a liberal, que é aquela assim, ó, tranquila mesmo, que valoriza a autogestão. O líder é apenas um supervisor de uma equipe. Essa equipe já é madura o suficiente para controlar suas próprias atividades, sem precisar seguir novas normas rígidas, né, como cumprimento de horário ou usar um uniforme, né? Porque o estilo é realmente liberal. As pessoas se auto gerem, né? Tem essa autogestão. Bom, isso não quer dizer que o líder é ausente, mas ele está ali acompanhando, mas ele dá essa flexibilidade, né? Então, na liderança liberal, o líder passa a atividade para o funcionário, mas não fica ali todo dia, diariamente, a cada uma hora cobrando ele. Ele deixa para que o próprio funcionário faça a gestão do seu tempo, faça a gestão das atividades para fazer a entrega no prazo correto, né? Porque o líder está, de certa forma, supervisionando ele. O profissional é responsável por organizar e distribuir tarefas, atuando como um direcionador, né? E é válido ressaltar que esse modelo de gestão só é indicado quando há equipes experientes e equipe madura, gente. Uma empresa, por exemplo, onde os funcionários foram todos contratados recentemente, é uma equipe nova, ainda não estabeleceu muito bem a comunicação, as normas entre a equipe, pode ser dificultoso a gente estabelecer uma liderança liberal, porque pode confundir
essa questão do ser liberal com a ausência do líder ou falta de preocupação do líder com a equipe. E aí, isso vai trazer resultados lá na entrega da empresa para os clientes, no relacionamento com o cliente, né? Porque isso exige do profissional alto nível de autonomia, de responsabilidade, de saber o que precisa ser feito, né? Identificaram, pessoal, algum desses estilos de liderança nas empresas que vocês já trabalharam ou trabalham atualmente? Me diz aí se tem algum desses estilos de liderança que vocês já conheciam. Autocrática, democrática ou liberal? Já conheciam algum estilo desses de liderança? Liderança autocrática, democrática, liberal? A Cileide diz autocrática, né? É a mais fácil de identificar também, né? Infelizmente, a gente ainda encontra muito esse modelo de gestão no mercado de trabalho, nas organizações, nas empresas. Bom, agora eu quero trazer para vocês a importância e as vantagens da gente ter um líder forte. Né? Nós vimos que o desenvolvimento das boas lideranças ele reflete diretamente na gestão de pessoas e nos resultados obtidos na empresa. Nós, enquanto recursos humanos, nós direcionamos a empresa, direcionamos a cultura da empresa através das nossas atividades. Mas quem faz a gestão de pessoas é o líder. Porque é o líder que está no dia a dia com o funcionário, é o líder que ouve do funcionário as dores dele, né, as reclamações dele em relação às suas atividades. É um líder que tá ali todo dia com o colaborador. Então, quem faz a gestão de pessoas é a liderança. E ele pode influenciar positivamente toda a equipe e influenciar também isso chegar até outros setores, outros departamentos, né? E aqui eu quero mostrar para vocês algumas vantagens da gente ter uma liderança forte e bem desenvolvida, né? A gente pode perceber facilmente o aumento do engajamento da equipe. O líder é responsável por motivar a equipe no dia a dia. Ele fornece esses feedbacks, tanto negativos quanto positivos, facilitando o processo interno. Então o líder vai falar feedback negativo para o colaborador? Vai sim. Ele vai falar para o colaborador os feedbacks negativos, sim. Só que ele vai usar isso de uma maneira agradável, sem culpabilizar, sem responsabilizar somente o colaborador pelo resultado negativo, pelas dificuldades que ele está tendo. Porque o líder ele também assume a sua responsabilidade, ele passa a responsabilidade que é da empresa, né? Então, um profissional que reconhece seus talentos, ele trabalha o potencial de cada um, tem um bom relacionamento com todos, conexões com o time, ele incentiva que as pessoas trabalhem em equipe, né? Também tende a exercer um papel motivador sobre os colaboradores, fazendo com que eles se sintam parte da organização, né? Nessa parte teórica, a gente pensa assim, nossa, é tudo muito lindo, né? Mas quando a gente entra na prática, muitas vezes a gente encontra muitos líderes autocráticos por aí, realmente, né? Mas a nossa visão enquanto RH é justamente através do PDL, do Plano de Desenvolvimento de Liderança, pensar em ações
cursos, treinamentos, visitas, para a gente conseguir desenvolver essa liderança. Outro benefício é a melhora no clima organizacional. Né? Inclusive, o clima organizacional é tema do nosso próximo componente, né? Mas eu já trouxe aqui um pouco desse conceito para vocês, que é o que é o clima organizacional? É aquela percepção que os colaboradores têm sobre o ambiente de trabalho. E é essa percepção que mostra se a pessoa está se sentindo bem ou não. Por exemplo, se eu chegar em cada um de vocês aqui que atualmente estão trabalhando e perguntar para vocês sobre qual a percepção que você tem da empresa que você trabalha atualmente, eu já vou conseguir deduzir de alguma forma como é o clima organizacional de lá, né? Ah, vamos pensar que a Vanessa me diga assim: ai, olha, é um clima de fofoca. Você não pode abrir a boca, porque se você fala alguma coisa aqui, isso chega lá na gestão de uma forma totalmente diferente. Pressão o tempo todo para entregar as tarefas e as atividades. Né? Um exemplo: a gente já vai conseguir deduzir de alguma forma que esse clima organizacional não está positivo, que ele está pesado, né? Então, essa percepção que as pessoas têm diz muito sobre como os relacionamentos acontecem ali dentro. Isso é o clima organizacional, né? E aí, o líder, quando ele é forte, ele consegue melhorar esse clima. Ele consegue transformar essa percepção, às vezes negativa, em uma percepção positiva. Né? Com uma liderança presente, engajada, é possível tornar os colaboradores mais receptivos, realizados, né? Inspirando um sentimento conjunto ali de colaboração e melhorando as relações interpessoais da equipe, o relacionamento entre os colaboradores, né? Outro exemplo de importância da gente desenvolver líderes fortes é reter esses talentos. E aqui está um dos grandes desafios do RH, que é a gente precisa constantemente medir o turnover, que é a rotatividade dos colaboradores, porque quando está tendo uma rotatividade, uma troca de colaboradores constantes na empresa, isso identifica que o RH está deixando falhar em algum momento. Pode ser na contratação, não fez um processo de recrutamento e seleção bem feito, ou o clima organizacional da empresa é ruim. E aí, quando a gente vai investigar clima organizacional, aí a gente investiga uma série de fatores, não só comportamentais, mas também pode ser atividades, pessoas realizando atividades que não estão de acordo com a sua função, enfim, né? Mas pode partir dessas duas vertentes. E aí, o RH tem que estar sempre com o sinal alerta ali aceso, pensando sobre essas duas perspectivas, né? A gente retém esses talentos. De como que eu vou fazer isso? Né? A gente precisa capacitar muitas vezes o colaborador. Isso requer tempo, é um processo lento, é caro, né? Porque quando a gente tira o colaborador da atividade dele para fazer um treinamento, a gente está perdendo ali horas trabalhadas em termos de produtividade desse colaborador. Muitas vezes pagando o salário dele, muitas vezes não, né, gente? Pagando o salário dele e muitas vezes pagando pelo treinamento que ele está fazendo. Né? Então custa caro para a empresa. E o que a gente quer? Que ele fique dentro da empresa. O RH é responsável pela manutenção e pela permanência desse colaborador dentro da empresa. Então, se o problema não está no recrutamento e seleção, as pessoas entram, ficam ali 3, 4 meses e saem. Então, opa, onde que está o problema? Então, é papel do RH investigar isso. Né? Mas eu queria dizer para vocês que muitas vezes é o líder
que acaba forçando as pessoas a pedirem demissão, né? Porque ninguém quer lidar ali no dia a dia, né? Olha, liderança vem dessa palavra de lidar mesmo, né? Trabalhar com alguém, se subordinar a alguém que não quer construir com você uma relação de confiança, né? De reconhecimento, de valorização, muito pelo contrário, está exercendo a sua liderança de forma autocrática, né? Então, isso impacta diretamente no turnover, na rotatividade, e é papel do RH identificar isso, tá? Melhora na produtividade. Um bom líder também melhora a produtividade da equipe, fazendo com que ele conquiste resultados melhores para o negócio, né? Com bastante treinamento. O líder ele consegue identificar problemas que impactam na produtividade, busca soluções para essa equipe, é capaz de ajudar a equipe, identificar pontos de melhoria e potencialidade, desenvolvendo competências para garantir o melhor aproveitamento de cada colaborador, né? Então, quando o líder consegue ter esse bom relacionamento com as pessoas, ele consegue claramente desenvolver, tirar o melhor de cada um, né? Melhora a resolução de conflitos, né? Quando a gente fala de um clima organizacional positivo, isso não significa em momento nenhum que os conflitos não vão acontecer. Vão acontecer. Mas a forma como esses conflitos são conduzidos, né, é de uma forma responsável, respeitosa, né? Os líderes que estão focados somente em resultados e não olham para as pessoas, né? Eles tendem a fazer com que o ambiente se torne muito mais competitivo e pouco receptivo. E a gente precisa estar de olho nisso o tempo todo enquanto RH. Já os que estão, né, dedicados à gestão de pessoas, eles conseguem encarar os problemas e os conflitos com mais empatia, com mais equilíbrio, né? Eliminando as divergências de forma inteligente, pacífica. E é como eu disse ontem para vocês, né? O importante de alguma forma, é construir os relacionamentos à medida que se alcança os resultados, né? A gente precisa pensar sempre nessa perspectiva de que o resultado precisa ser alcançado, mas nesse caminho a gente vai valorizando as pessoas, né? Vai tentando ali, de alguma forma, motivá-las, deixá-las confiantes dentro do processo, né? Para que elas fiquem dentro da empresa, tá? Então, nós vimos aqui cinco importantes vantagens de um líder forte: o aumento do engajamento da equipe, a melhora no clima organizacional, a maior retenção de talentos, a melhora na produtividade, a melhora na resolução de conflitos, né? E quem aqui, gente, já teve um líder forte? Poderia compartilhar para a gente se identificava alguma dessas características aqui no líder que tinha? Por isso considerava um líder forte? Nós falamos aqui bastante, né, dos exemplos negativos, autocratas, né, ali, e o contrário. Alguém tem uma experiência positiva aqui para compartilhar com a gente? Tem, pessoal? Alguém aqui tem uma experiência positiva com liderança? Como era, Sirleide, seu líder? Eu tive uma líder por 6 anos. Ela era perfeita. Ela era uma líder que eu acho que tinha todas essas qualidades. Ela deixava o clima bem agradável, era amiga, sabe, era tudo isso aí. Acho que a produtividade dela era perfeita. Tanto é que quando trocou a líder, a empresa caiu, acabou, zerou. Zerou mesmo, de fechar. Uma empresa grande, a empresa zerou.
E foi simplesmente a líder saiu, foi trocando de líder, colocando outro líder em questão de valores, esse líder não, e os líderes entrando e ia cada dia ia quebrando mais, assim, tipo, acabando mais com a empresa, sabe? Então, eu tive uma líder durante 6 anos, que, na minha opinião, acho que tinha todas as qualidades. Perfeito. E esse exemplo da Serleide, né, mostra para nós o quanto o líder ele carrega a gestão de pessoas nas costas mesmo, né? É ele que lida com as pessoas. E as decisões que ele toma impacta diretamente ali nos resultados. Quem faz a empresa andar? São os colaboradores. E quem lida com os colaboradores? O líder. Então, principalmente quando tem essa ruptura, essa troca de líder, né? Era um líder ligado às pessoas, de repente troca, aí fica barganhando salário, né? Só vem líder que não, né, não tá mais interessado ali na posição de poder ou no dinheiro em si do que no relacionamento com as pessoas e na busca dos resultados, né? Que isso vai afetando demais. A empresa muitas vezes pode chegar ao ponto que a Sergente comentou, fechar, falir, né? E não é isso que as empresas querem, né? Bom, quero mostrar para vocês as 6 competências de um líder, 6 competências essenciais de um líder, né? Primeiro, né, nós vimos que nem todas as pessoas têm um perfil desenvolvido para atuar como líder, mas é importante a gente estar atento que quando a gente fala de competências, isso pode ser desenvolvido. Né? Desenvolve do dia para a noite? Não. Ninguém nasce líder ou aprende a ser líder de um dia para a noite ou só num livro que lê, num curso que faz. Não, isso é um processo que requer tempo. E é importante estar atento ao perfil dos profissionais que a gente deseja desenvolver. Aí é que eu trago de novo a perspectiva de conhecer o perfil comportamentais dos colaboradores e dos candidatos. Aquele mesmo perfil que a gente analisou lá na avaliação dos candidatos no processo seletivo. Dessa forma, quando a gente conhece o colaborador, se ele é mais dominador, influente, estável, conforme, a gente consegue alinhar as expectativas e encontrar profissionais que já tenham as habilidades buscadas, focando no desenvolvimento de outras competências, como as competências técnicas ou muito se fala aí no mercado como hard skills, né? Mas quando a gente fala em hard skills, como tá aqui no material de vocês, são competências técnicas ligadas ao saber fazer. E aqui eu trouxe algumas, né, habilidades e competências que devem ser vistas aí, achadas, encontradas no líder. A primeira é a empatia. Né? Não dá para o líder se conectar com as pessoas, ser querido pela equipe, se ele não tiver essa habilidade de se colocar no lugar do outro, né? De permitir que ele converse com os outros, com as outras pessoas, sem preconceito ou sem fazer juízo de valor, né? Na busca ali de construir esse relacionamento mesmo. Outro ponto que é fundamental também é a percepção generalista. Né? A percepção de que ele precisa entender todo o processo. O líder também não pode estar ali só olhando para o hoje. Ele precisa entender o passado, analisar o presente para construir o futuro. Né? Então, ele consegue prever resultados e consequências das suas ações e consequentemente, ele entender o que ele fez de errado no passado, que ele vai conseguir construir um futuro, tá? O equilíbrio emocional também. A estabilidade emocional é outra habilidade importante para os líderes, né? Nenhum profissional gosta de trabalhar com chefes que perdem o controle, demonstram desequilíbrio diante de qualquer problema, né? A gente até comentou ontem, né?
inteligência emocional, ela é fundamental. Um líder equilibrado emocionalmente é aquele que se envolve, que mostra interesse, que ele participa das conquistas, dos fracassos, mas ele não se perde em seus sentimentos e principalmente nas reações, tanto na positiva quanto na negativa. Porque se o líder ele tem uma reação extremamente confiante, alegre, sem ser estratégico nas suas escolhas e nas suas análises, ele pode passar ali para a equipe facilmente uma posição de incerteza, de insegurança. Da mesma forma, quando ele reage com raiva, com nervosismo, né, diante dos seus desafios. Então, empatia, equilíbrio emocional, percepção generalista, também a transparência, né, a questão de honestidade, de trazer os dados ali, de transparência, né, quando a equipe não sente confiança no gestor, ela tende a agir ali com mais receio, com mais tensão. Agora, quando o líder transparece essa confiança, é honesto com a equipe, ele busca essas questões aí de ser otimista mesmo, né? A capacidade de delegar, gente, isso aqui é extremamente importante. O líder precisa dividir as tarefas, né? Não sobrecarregar e depreciar o outro, ou, né? As pessoas facilmente conseguem identificar dentro de uma empresa como o líder está desenvolvendo ali a delegação, a divisão das tarefas, administrando a equipe, né? E fazendo isso ainda de acordo com as suas potencialidades. O saber ouvir, né? De novo, a gente reforçando essa importância que o líder tem de comunicar, né? E comunicar não é só falar, é saber ouvir também, né? É muito importante para que o líder possa melhorar a sua gestão, corrigir pontos falhos, encontrar novas soluções para os problemas e conflitos, né? Muitas vezes o líder ele é muitas vezes o principal responsável ali pelo que é decidido dentro da empresa, é ele que toma a decisão final, mas nada impede que ele escute a sua equipe, analise o ponto de vista da equipe, porque muitas vezes é a equipe que está ali na ponta da linha mesmo, executando as atividades, né? Ouvir os diferentes pontos de vista. Então, esse saber ouvir é extremamente importante. Tanto para ele alcançar bons resultados, porque ele está ouvindo diferentes perspectivas de quem muitas vezes executa as atividades, como na perspectiva de fazer com que as pessoas se sintam bem ao ouvir, né? As pessoas vão se sentir pertencidas àquele ambiente. Nossa, né? Essa pessoa que me ouve, ela está atenta ao que eu estou falando. Mesmo que a decisão final seja desse líder, né? Mas as pessoas com certeza ali vão se sentir muito melhor, muito mais valorizadas quando tem esse sentimento ali de pertencimento, de se sentirem ouvidas, tá? Então, nós vimos aqui, olha só, as competências essenciais do líder: empatia, percepção generalista, de olhar para o todo o processo da empresa, inteligência, equilíbrio emocional, transparência e a capacidade de delegar e saber ouvir, tá? Amanhã, gente, eu dividi esse material em duas partes para ele não ficar muito denso, muito pesado, né? Amanhã nós vamos continuar comentando o papel do líder no contexto do trabalho remoto, que é uma das grandes potencialidades que a pandemia trouxe. E hoje temos várias empresas aí em home office, né, que delegam trabalho para as pessoas fazerem em casa, e também, né, não só de atividades que as pessoas só fazem em casa. Hoje o nosso celular ele tá conectado à empresa. A gente recebe mensagens sobre o ambiente de trabalho, sobre as coisas que acontecem no trabalho no horário comercial, né? Aliás, no horário que não é comercial, né, na verdade.
E aí vem qual que é o papel do líder nesse contexto? Do trabalho remoto, do momento que as pessoas estão no descanso, mas estão totalmente conectadas, né, à tecnologia. O que, que pode, o que, que não pode, qual que é a responsabilidade, qual que é o papel do líder nesse caso, né? Então nós vamos falar um pouquinho também. Vamos ver na prática de como desenvolver um programa de desenvolvimento de liderança. Também vou trazer algumas dicas para desenvolver os líderes dentro da equipe, ok? Então amanhã nós vamos finalizar esse material falando sobre essas três perspectivas, certo? Até aqui, dúvidas, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Ótimo. A atividade de hoje já está disponível. O link de frequência eu já vou liberar lá no Classroom também. Assim que finalizar a aula, já corram lá para realizar a atividade e assinar a lista de frequência, ok? Eu espero vocês amanhã para mais um bate-papo sobre liderança. Uma excelente noite para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém, Sirleide. Com Deus também.